1 Samuel 16. De nada. Amém? Nós vamos ler o capítulo 16 até o versículo 13. Em nome de Jesus diz assim: Disse o Senhor a Samuel: Até quando terás pena de Saul, havendo eu rejeitado para não reinar sobre Israel? Enche um chifre de azeite e vem, enviar-te-ei a Jessé o belemita, porque dentre os seus filhos me provide um rei. Disse Samuel: Como irei eu? Pois Saul o saberá e me matará. Então disse o Senhor: Toma contigo um novilho e diz: Vim para sacrificar ao Senhor. Convidarás a Jessé ao sacrifício, e eu te mostrarei o que hás de fazer, e ungir-me-ás a quem eu te designar. Fez, pois, Samuel o que dissera o Senhor. Veio a Belém, saíram-lhe ao encontro os anciãos da cidade, tremendo e perguntando: É de paz a tua vinda? Respondeu ele: É de paz. Vim sacrificar ao Senhor. Santificai-vos e vinde comigo ao sacrifício. Santificou ele a Jessé e a seus filhos, e os convidou para o sacrifício. Sucedeu que, entrando eles, viu a Eliabe, e disse consigo: Certamente está perante o Senhor o seu ungido. Porém o Senhor disse a Samuel: Não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, porque eu rejeitei. Porque o Senhor não vê como vê o homem. O homem vê o exterior, porém o Senhor vê o quê? Amém. Então chamou Jessé a Abinadab e fez passar adiante de Samuel, o qual disse: Nem a este escolheu o Senhor. Então Jessé fez passar a Samá, porém Samuel disse: Tampouco este escolheu o Senhor. Assim fez passar Jessé os seus 7 filhos diante de Samuel. Porém Samuel disse a Jessé: O Senhor não escolheu a estes. Perguntou Samuel a Jessé: Acabaram-se os teus filhos? E ele respondeu: Ainda falta o mais moço, que está apacentando as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: Manda chamá-lo, pois não nos assentaremos à mesa sem que ele venha. Então mandou chamá-lo, fê-lo entrar. Era ele ruivo, de belos olhos e boa aparência. Disse o Senhor: Levanta-te e unge-o, pois este é ele. Tomou Samuel o chifre do azeite e ungiu no meio dos seus irmãos. E daquele dia em diante o Espírito do Senhor se apossou de Davi. E então Samuel se levantou e foi para Ramá. Amém? Glória a Deus. Senhor, dá a direção desta palavra, meu Pai, para que o Teu Espírito realmente possa encher o coração de cada um de nós que está aqui com a Tua verdade. Que o Teu poder, Senhor, se derrame sobre nós, e que nesse tempo que nós vamos estar aqui ouvindo e meditando na Tua palavra, nós possamos verdadeiramente aproveitar ao máximo aquilo que o Senhor tem para nós. Visita os Teus filhos hoje com poder, Senhor, com autoridade. Santifica a minha vida, a minha boca, que as palavras que saiam da minha boca venham do Teu altar, para que os Teus filhos sejam transformados e curados nesta tarde, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Amém? Pode se assentar aí no teu lugar, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Eu acho que na palavra de Deus, nós temos 2 grandes exemplos daquilo que Deus ele pode fazer na vida de um jovem, não é? Assim, no Velho Testamento, nós temos a vida ali de José, não é? Que foi pego, né? Pegado é ótimo. Foi pego ali, não é? Quando ele era ainda muito jovem, e foi lançado na cisterna. E aí tem a história toda de José. Eu pessoalmente gosto muito da história de José. E um outro personagem que nós identificamos na palavra, que tem tudo a ver com a juventude e com o chamado de Deus na juventude, é exatamente Davi. E nós lemos aqui, nesse texto, né, que nós lemos aqui no capítulo 16, o início da história de Davi, dentro daquilo que é o seu chamado. Lógico que Davi, ele já era um jovem, já servia a Deus, já andava nos caminhos do Senhor, já tinha um diferencial.
e por isso Deus o chama ali no meio dos seus irmãos para fazer uma grande revolução na vida de Davi. E a história de Davi é uma história maravilhosa. Todo mundo conhece a história de Davi aqui, não conhece? Pelo menos algumas partes e tal, não é? A palavra diz que Davi, ele era assim, um jovem, ruivo, de belos olhos, não é? Tipo assim, que nem nosso irmão Rodrigo ali, né? Não é? Ui, amém. Ele deveria ser um tipo mais ou menos assim. Vem aqui, Rodrigo, não vou expor você não, só para ilustração. Sobe aqui. Aê, não tá vermelho não. Então, assim, Davi era mais ou menos assim. Usava um bonezinho de lado, não é? De belos olhos, ruivinho, não é? E quando alguém olhava para Davi, não enxergava absolutamente nada em Davi, porque Davi aparentemente não tinha nada. Só que a palavra de Deus, ela fala que o Senhor não olhava para Davi, olhava para o seu coração. E a grande diferença de Deus com o homem é exatamente essa. Quando eu olho para uma pessoa, eu imediatamente já faço um juízo dela. Então eu olho para o Rodrigo, eu olho assim e falo, não, o Rodrigo deve ser um cara assim, deve ser um cara assado. Quantos aqui já não tiveram a experiência de um dia você encontrar uma pessoa e falar assim, poxa, não tô com a cara dessa pessoa. A pessoa é meio mala, a pessoa é meio assim. Depois, quando você vai conhecer a pessoa, você descobre que a pessoa é super legal e você acaba se tornando amigo. Quem já teve essa experiência? Amém? Todo mundo. Amém? Pode sentar lá, Davi. Amém? Aê! Olha, está se soltando, né? Amém. Glória a Deus. Não é? Por quê? Porque o homem, ele enxerga aquilo que a carne dele permite que ele enxergue. Então, como é que foi lá? Né? Samuel ouviu a voz de Deus. Deus falou para Samuel, Samuel, você vai lá e você vai ungir um rei na casa de Jessé. Obviamente Jessé já era alguém conhecido, era alguém proeminente na cidade. E Samuel, ele falou, mas como é que eu vou ungir alguém? Como é que eu vou até lá sem despertar em Saul, não é, a curiosidade de saber o que eu vou fazer? Porque ele era um profeta, era um homem importante. Então era tão importante que quando ele entrou na cidade, o que aconteceu? Os anciãos da cidade vieram correndo, pensando que já ia vir fogo do céu, enxofre, caiu uns raios, sei lá, qualquer coisa. É de paz que é a tua vinda? Não, calma, pode ficar tranquilo, de boa, é paz. Eu vim aqui para sacrificar ao Senhor. Ai, ufa, ai, graças a Deus, ai, aleluia, né? Se acalmaram, porque aonde Samuel ele ia, ele representava Deus ali naquele lugar, ele representava Deus na terra, porque o que ele falava, a palavra que saía da boca dele era a palavra de Deus, e tinha um grande peso. E quando ele chega na casa de Jessé, não é? Ele convida ali todos os anciãos. Então é importante a gente entender a palavra de Deus. A eleição de Davi não foi dentro da casa dele, você pode já entender isso. Davi, ele começou a ter fama já na terra dele, porque ele não foi ungido somente na casa dele, mas ele foi ungido no meio dos anciãos também, porque a palavra diz que ele foi sacrificar, e ele convidou os anciãos, e convidou a Jessé também. E nesse período, ele chama os filhos, né, depois do sacrifício, ele chama os filhos ali de Jessé para escolher um ungido. E aí vão passando os filhos. Então, toda a congregação, os anciãos, estavam ali também presentes. A eleição de Davi não foi uma coisa individual, escondida, mas foi algo que veio para realmente começar um novo tempo ali em Israel. E o que acontece? Quando ele chega ali diante dos filhos, não é, de Jessé, Jessé foi logo o primeiro no primogênito, né? O mais forte, o mais alto, não é? Vamos fazer uma coisa aqui, vem aqui o presbítero, futuro presbítero, sei lá, está fazendo curso, né? Vem cá, Davi. Não é Golias, calma. Olha aqui. Vem aqui, Rodrigo, você também está com cara de judeu. Fica aqui no meio. Vai lá falar. Vem aqui pro meio. Amém? Então estava lá cadê Jessé? Não, esse aí está mais para Samuel. Esse é com a Edonita. Não, como é que é o que o apóstolo ministrou? O quê?
Os curdos? Você está mais para curdo. Então tá lá Samuel, ele olhou, falou assim, não, esse aqui, ó. Não faz de conta, né, irmão? Só faz de conta. Só faz de conta. Não, esse aqui, ó, isso aqui é alto, forte, bonito. Vamos lá, tudo aqui é a interpretação, né? Nós estamos só fazendo teatro. Né? No teatro tudo pode. No teatro tudo pode. É um caso hipotético. É uma possibilidade. Pode ser uma possibilidade, nada que. Né? A mãe, a esposa, a filha, tudo está achando. Mas vamos lá, tá aqui. Passo primeiro. Aí Samuel olhou para ele e falou, não, esse cara aqui, pô. O cara fala direito, trabalha no Axê, né? Tem carro. Não? Simpático, é casado. Ó, o cara é o perfil. Esse é o perfil que eu quero usar. É o quê? Tem iPhone 4, o cara. Igual cartão de crédito. E tem crédito, que é pior, né? Porque às vezes o cara tem iPhone e não tem crédito. Mas tem crédito. Aleluia! E aí ele olhou para ele e falou, não, esse é escolhido de Deus. Só que Deus falou para ele assim, não é esse. Aí ele falou, mas Deus, dá uma olhada. O cara tá no perfil, pô, ó. Você viu? Aí ele falou, Deus, você viu o currículo dele? Se eu leu direitinho? Especialização, curso de extensão. Deus falou, não é esse. Então, lamento, não foi você. Aí veio o número 2, o segundo filho. Aí Deus olhou, aí o Jessé olhou, não, esse daqui, com essa barba, caçador. Não, tudo hipotético. Tá querendo me queimar, né? Não, caçador de animais e tal, né? Não é? Fala, Jeová. Não é? Rapaz forte também, segundo na linhagem, forte até demais. Não. Que isso, que barriga? Hipoteticamente não existe isso. A camisa foi feita com tinta puff. Barriga mesmo? Você sabe que é tinta puff. Deus olhou para ele e falou assim, não é esse. Só pode ser esse. Por quê? Esse cara, ele estudou lá em Harvard, faz de conta. Esse cara fez o mestrado não sei aonde, lá na faculdade, na UCLA, na Universidade da Califórnia. O cara fala 10 idiomas, baianês, itinguês, peripeniês, fala 10 idiomas. Falou, não, tem que ser esse. Aí Deus olhou para ele e falou assim, é bom candidato, mas não é, dessa não foi dessa vez. E Davi estava onde? Enquanto isso, na sala de justiça, Davi continuava. Fica atrás das malhadas, fica ali atrás. Isso, fica ali. Fica cuidando das ovelhinhas aí. Muito bem. Fica ali ó, na ponta, faz de conta que é as ovelhinhas. Você está olhando. Pega o cajado. Aquela ovelha. Agora tá rolando o preconceito, que a ovelha negra botaram aqui, ó. Rolou um preconceito aí, mas tudo bem. Tá certo. Tem outra ali, mas tá disfarçado. Pronto. Do meu pai. E Jessé estava lá, e foi passando um, foi passando o outro, né? Foi passando um, foi passando o outro, e Samuel ele começou a falar, mas espera aí, tem alguma coisa errada. Por quê? Porque, tá vendo por que é ovelha negra? Atrapalha no meio do culto, vai vou te contar, viu? Voltou para preço. Aleluia. E Samuel ficou ali, falando, mas Deus, não é possível. Eu estou olhando aqui, os caras são, se quiserem sentar, pode sentar, vocês que já foram dispensados, vocês estão demitidos. Mas, Senhor, e passaram-se 7 filhos de Jessé. Davi era tão importante que ele nem foi convidado para almoçar com o pessoal, de tão importante que ele era. E no meio daquela situação, Deus fala para Samuel, não é nenhum desses. E Samuel fala, mas não é possível, todos os filhos já estão aqui. E ele pergunta para Jessé, Jessé, acabaram os teus filhos? E aí o que Jessé fala? Não, para falar a verdade, tem mais um aí.
né? Está lá cuidando das ovelhas. Mas eu não quis chamar meu filho, sabe por quê? Porque assim, esse meu filho, ele me preocupa. Porque ele é meio ruivinho. Ele gosta de ficar tocando harpa no meio do campo. Eu estou meio desconfiado. Ele gosta de dormir no meio das ovelhas. Ele é poeta. Eu estou assim meio preocupado com ele. Não é? Eu não sei, pode ser que ele esteja com um desvio de caráter, não sei. Então eu nem chamei. Aí chamei, então chama ele para a gente ver essa figura. Aí vamos lá e chama ele, vem meu filho. Chega Davi de novo. Aí ele olha para Davi, fala assim, Senhor, o senhor tem certeza do que o senhor está me falando? Ele falou, não, pode mandar. Olhe, não quer pensar mais um bocadinho? Porque, ó, dá uma olhadinha. Vai dar trabalho. Né? Quem vai respeitar um negócio desse para ser rei? Um homem que veio, já veio com a harpa na mão, que cuida das ovelhas, que, com esse tamanho, artista, com esse tamanho todo, com esse porte físico. Quem vai respeitar esse homem como rei? Aí Deus fala para ele, mas Jessé, você está olhando aquilo que você pode ver com seus olhos humanos. Ah, é? Pois é. É que nem, né, a história lá de Zaqueu, né? Que o pastor foi pregar, vocês conhecem, né? Ele foi pregar, aí foi pregar sobre Zaqueu. Aí ele falou assim, Jonas, desce desse sicômoro, porque hoje me convém ficar na tua casa. Aí ele falou, mano, aí outro lá atrás, toma, né, Jonas, é Zaqueu. Ele falou, é verdade, Jesus falou, desce daí porque aí não é o teu lugar, Jonas, é o lugar de Zaqueu. Né? Então vamos lá, Samuel, você olha a capa, você olha o exterior, mas eu olho o que ele tem no coração. Amém? Aí você fala, aleluia. Se não arrumar namorada agora, não arruma nunca mais. Aleluia. Sabe o que é interessante dessa palavra? Na verdade é assim, Deus, ele adora aquilo que nós no nosso inconsciente também adoramos. Quando você vê um jogo de futebol daquele time que nunca jogou na vida contra a seleção brasileira, é capaz de você até ficar simpático com o time, querer que ele ganhe da seleção. Não, da seleção brasileira nem tanto. Mas se estiver jogando com a Argentina, por exemplo, você quer que ele ganhe. Não é assim? Quando você está assistindo um filme, o pobrezinho, o coitadinho mais fraquinho, não é aquele que você fica torcendo para ele? Não é? Você vê na luta, alguém lutando, o cara mais fraco, já é natural da gente querer que o mais fraco ele vença. Por quê? Porque na verdade, assim, Deus, ele tem esse sentimento por nós também. E ao mundo, aos olhares do mundo, você pode ser até alguém esquisitinho, feinho. Eu sempre falo disso da minha história, porque ninguém convive mais comigo do que eu mesmo. Não é? Eu estava falando aqui na semana passada da minha juventude. Minha juventude foi difícil, irmão. O diabo falou para mim que eu era feio. Pense numa mentira. Não é? E eu acreditava. E o que é pior, os outros também acreditaram. Não é? Era uma briga para arrumar uma namorada. Não é? Sabe como é que eu arrumava uma namorada, irmão? É porque eu era bom de português. Aí o pessoal precisava tirar nota e colava na minha. Eu já aproveitava e tocava uma ideia. É? Mas o chaveco era ruim demais. Era ruim demais. Era ruim demais. Eu sempre fui ruim de chaveco. Eu só ia na boa porque não tinha jeito. Se fosse depender do meu chaveco e da beleza, eu não tinha nem casado. Mas como Deus é fiel, já tinha me convertido, então Deus fez a obra. Mas, amém. E muitas vezes, a imagem que o mundo ele tem de você é a imagem que você acaba carregando de você também. E aí você começa a achar que você é isso, que você é aquilo, que você realmente está nessa de coitadinho, nessa situação. Você começa a achar que não é, o mundo ele está certo e Deus está errado, mas eu quero te dizer, é exatamente o contrário. O mundo está errado e o Senhor ele está certo. E você está aqui porque o Senhor ele quer investir na tua vida como ele investiu na vida de Davi. Ele quer investir na tua vida como ele investiu em Davi, transformando aquele que era o homem mais desprezado de todos, até dentro da sua casa, naquele que foi conhecido como o maior rei que Israel já teve até hoje. Até hoje, qual é o símbolo de Israel? É a estrela de Davi. Até hoje, eles esperam um Messias que seria como Davi, um guerreiro,
um homem que viesse fazer uma revolução, que fosse levar, não é, o povo de Israel à mesma condição que eles tinham quando eles eram ali, não é, sujeitos à autoridade de Davi. Até hoje eles estão esperando alguém como Davi, e Jesus já veio, já foi de volta ao Pai, já deixou o Espírito, e eles continuam esperando, por causa da marca que Davi ele fez em Israel. E eu quero te dizer nesta tarde, o Senhor ele quer colocar uma marca na tua vida também, como ele colocou na vida de Davi. E não interessa quais são as suas falhas, os teus defeitos, porque o diabo ele gosta de trabalhar na vida das pessoas, colocando os defeitos como impeditivos para você realizar a obra de Deus. E eu quero te dizer, dificuldade, defeito, nada pode te afastar do amor de Deus, porque o Senhor não te escolheu porque você é bonitinho, porque você é ímpio ou qualquer outra coisa, mas Ele te escolheu porque Ele sabe do teu coração, em nome de Jesus. Amém? Aleluia! Vocês estão meio desanimados hoje, eu estou achando, viu? Hã? É o crama? Então dá glória a Deus aí, agora está começando a melhorar. Amém? Então nós precisamos limpar o nosso coração. Eu estava aqui ouvindo o Tiago falar, eu estou assumindo uma postura que não é minha nesses dias. Para vir para ministrar no O2, eu nunca preparo nada em casa, eu sempre deixo para preparar aqui. E eu estava ouvindo o Tiago falar na oração aqui, e aí Deus começou a ministrar algumas coisas no meu coração que eu queria falar com vocês, que são 3 marcas de Davi que nós precisamos ter também. Amém? Quais são as marcas que nós precisamos ter? A primeira marca é a marca da convicção diferente. Amém? O que é ter uma convicção diferente? Tem pessoas que são convictas enquanto elas estão em determinado lugar. Por exemplo, estou no meio da igreja, do povo da igreja, dos irmãos, todo mundo de camisa do O2, uhul, a minha convicção é plena, mas no momento em que eu estou sozinho, a minha convicção já não é mais tão convicção assim. E eu estava, exatamente esse aspecto, né, que ele estava falando e que o Espírito ministrou no meu coração, que nós precisamos ter uma convicção que nos leve no meio da malignidade, mas que nos faça passar por ela sem contaminação. Aí eu vou explicar para você. Davi ele teve muitas experiências na vida dele, mas talvez a experiência mais forte de Davi foi ir para o meio dos filisteus para servir a eles. Davi serviu a um rei filisteu, e os filisteus eram os grandes inimigos de Israel. Eram homens idólatras, eram homens assassinos, eram homens violentos, mas eram homens que reconheciam quem sabia fazer as coisas direito e quem era honrado. E Davi, quando ele precisou ir para o meio dos filisteus, todos sabiam quem era Davi, e todos queriam Davi do lado dele. Por quê? Porque apesar de Davi ser crente, vamos dizer assim, Davi ele era diferenciado não porque ele tinha um título, mas porque as realizações dele falavam por ele. E você vai passar por meios que são completamente contaminados pela malignidade. Quem está fazendo faculdade aqui? Estou falando alguma besteira? Quem já fez faculdade? Estou falando alguma besteira? Quem vai fazer faculdade? Então se prepare, porque eu não estou falando besteira. Porque na faculdade, vamos lá, no teu colégio, quantas pessoas você conhece lá no teu colégio que já engravidaram? Quantas pessoas você conhece no teu colégio, né, que estão usando drogas? Amém? Quantas pessoas lá na faculdade? Você já foi numa festinha de faculdade, irmão? Na minha época, a festinha de faculdade era conhecido como matadouro. Hã? É, exatamente. Nossa! Olha aí, eita! Jesus amado, eita! Aleluia! Mas eu já... irmã, repete aí, irmão, vira para trás e repete. Eu não vou lembrar, fala aí. Chupa, Bala House, eita!
Eita Jeová da glória. Amém? No meio, ó, eu vou falar para vocês, eu trabalho no meio que é o seguinte, eu trabalho como representante comercial. O meu meio é o seguinte, a coisa mais natural do mundo, como diz aqui na Bahia, é o cara ter uma nega em cada cidade. É a coisa mais natural. É tipo vida de caminhoneiro. E é natural para eles. Por quê? É o meio. O meio oferece isso. E nós vamos andar no meio das trevas também. Mas a minha convicção ela tem que ser diferente. Por quê? Como é que você vai... Ah não, você vai falar isso para mim, então eu não vou fazer faculdade. Pastor, tá bom, o pastor pregou lá que o negócio é feio. Eu não vou nem fazer faculdade, misericórdia, né? Eu vou me santificar, eu não quero nem saber de um negócio desse. Meu Deus, tá? Cruz credo, Ave Maria. Ué, como é que você vai crescer na vida? Como é que você vai ser alguém honrado se você não tiver uma boa faculdade? Pode acontecer? É claro que pode. Amém? Faz EAD que nem eu, né? É uma solução também, né? No meu caso é falta de tempo, né? Mas tudo bem, você tem que ter. Quem é que acha, quem crê que uma boa faculdade pode fazer a diferença na tua vida profissional? Lógico que faz. Você ser uma pessoa com cultura faz diferença? É claro que faz, porque o mundo te respeita. Você imaginou eu chegar aqui e pregar para vocês? Eu vou pegar aqui, vou pegar a Briba e vou ler a Bíblia. Disse o Senhor a Samuel: até quando terás pena de Samuel? Não, perdão, Saul, havendo eu rejeitado para que não reine sobre Israel. Já pensou? O cara já grita aí, não, pode deixar, eu me converto, porque até ele terminar aqui, não é? Assim o mundo também, o mundo ele não te respeita, se você não tiver uma formação agora. Infelizmente nós vivemos no mundo. O que Jesus ele falou para os seus discípulos? Senhor, não peço que os tirem, que o Senhor tire eles do mundo, mas que o Senhor os preserve do mal. Quem já ouviu isso? Olha, 3 pessoas. Mas Jesus falou, está na Bíblia. Senhor, não tire os meus discípulos do mundo. Não precisa tirar, mas preserva-os do mal. E o que Jesus estava falando? Não precisa tirar. Ele vai lá fazer a faculdade de psicologia, mas ele não vai pirar na batatinha. Ele vai permanecer fiel ao Senhor. E quando na casa do Senhor for necessário, vai ter alguém que é formado em psicologia, que pode dar uma base científica e uma base espiritual para que as coisas aconteçam. Ah, tem um administrador, a obra precisa de um administrador que cuide das coisas da obra, que administre de maneira coerente, que seja servo de Deus, que não se corrompa. Vai haver, porque o Senhor vai levantar Davi aqui no nosso meio desta forma. Quando tiver uma grande empresa que Deus quer usar para ser uma bênção para a obra dele, vai colocar na tua mão, vai colocar nas mãos daqueles que são escolhidos pelo Senhor, e você é um escolhido de Deus. Então a tua convicção tem que ser diferente. Você vai andar em todos os meios, mas eles não vão te sujar, não vão te contaminar, mas você vai contaminar, e aonde você estiver vai haver uma grande e poderosa diferença em nome de Jesus. Amém? Aleluia! Eu vou te dar um exemplo disso na vida de Davi. Davi fugindo foi parar aonde? Na caverna de Adulão. Ele entrou na caverna de Adulão. O que tinha na caverna de Adulão? Só gente boa. Rodrigo Tarcísio. Oxi. Só tinha gente boa. Ladrão, estuprador, maníaco. Sem nenhuma comparação, irmão. Só tinha fugitivo, ladrão, só tinha gente boa. Davi entrou naquela caverna, e eu vou te falar uma coisa, desta caverna onde só tinha gente, com perdão da palavra, lascada, Davi levantou os seus valentes, homens capazes de entrar no meio do exército depois dos filisteus e pegar a água que ele queria tomar lá de Belém.
homens capazes de entrar pelo esgoto para invadir a cidade de Jerusalém e tomá-la para Davi, homens que poderiam morrer por Davi, porque eles agora não eram mais aqueles que estavam destruídos e detonados lá, mas agora eles eram homens contaminados por aquilo que estava na vida de Davi. A palavra ela diz o seguinte, que o óleo caiu na cabeça de Davi, e a partir daquele dia, nunca mais o Espírito saiu da vida dele. E o Senhor, Ele quer falar para você isso, já caiu óleo na tua cabeça, e nunca mais este Espírito vai se afastar de você em nome de Jesus. Aleluia. Amém. Esta é a única passagem no Velho Testamento que diz isso. Por quê? Qual é a diferença? O que diferencia o Velho Testamento do Novo Testamento? No Novo Testamento, quando Jesus ele vem, o Espírito ele é derramado sobre toda a carne, sobre todos aqueles que creem, e o Espírito é permanente. Amém? No Velho Testamento, o Espírito ele vinha, vamos dizer assim, e ele voltava. Vamos dizer, não é bem isso, mas só para a gente ilustrar. No momento em que era necessário, ele visitava lá o profeta, e o profeta profetizava. Depois o Espírito se retirava e ele permanecia lá. Mas a palavra diz que com Davi foi diferente. O Espírito veio e não saiu. Amém? E o Espírito está chegando na tua vida hoje, e ele não vai sair em nome de Jesus. E aonde você for, você vai ser diferente. Amém? Aleluia. A segunda coisa que Davi ele tinha, Davi, ele era um ser humano como qualquer um de nós, que podia errar, mas Davi ele sempre encontrou o caminho de volta para o Senhor. Amém? Sabe a coisa que o diabo mais faz? É falar para você assim, Ih, pecou, né? Deus não quer mais saber de você não. Aí vem aquela acusação. Fala assim, Senhor, eu prometi que nunca mais vou botar aquele bolo de chocolate na boca porque eu estou gorda. Não consegui jejuar, Senhor. Quem já quebrou um jejum aqui? Seja sincero. Eita! Eita, chebaratos! Eu também já quebrei, vai. Aí você vai, ai Senhor, quer dizer então que agora vai dar tudo o contrário, vai dar errado, vai me dar azar, 7 anos de azar, porque eu quebrei ele. Está amarrado. Não deixe o diabo impedir você de achar o caminho de retorno para Deus. Davi ele era um homem segundo o coração de Deus, mas ele não era infalível, porque ele era de carne, como você é. Uma vez uma pessoa falou para mim assim, ai pastor, é tão impressionante, só parece que não tem nada, nunca tem nada, né? Está sempre de bem com a vida, não tem luta. É uma invenção sua, irmã. Está no livro da Bíblia? Está no livro da Bíblia? As pessoas olham assim e falam, ai, nunca tem, você parece, não sei o quê. É lógico que sente. Irmãos, acontece com qualquer um. Às vezes você vê o cara terminar o culto mais rápido. Vou contar um segredo para vocês. O cara está aqui no maior espírito, na oração e não sei o que. Aí de repente você dá amém, glória a Deus, vá para casa. Aí o cara já sai correndo porque deu uma dor de barriga. Pode acontecer. É humano. Já aconteceu. Revela, Jeová. Amém. Às vezes você pode ter um sentimento, algo que você sabe que é um roubo na tua vida, mas às vezes você não consegue, mas acha o caminho de volta ao Senhor. Porque Davi, olha, ele era um homem segundo o coração de Deus, mas Davi, ele cometeu um dos crimes mais terríveis que a palavra, ela nos diz. Porque Davi, ele traiu um servo dele, fiel, com a mulher dele. Chamou a mulher lá, que era bonitona, estava lá, viu, gostou, chamou, rolou, engravidou a mulher. Depois, se não bastasse, tem um celular tocando aí. Opa! Olha, operou. Matou o cara, tramou, antes de matar, planejou que o cara fosse lá com a mulher dele. Falou, não, vai lá, pode ficar com a sua mulher, porque ele queria que ele assumisse o abacaxi, né? Quando chegou lá, ele falou, não posso ficar, não senhor, está todo mundo aqui, eu? Não vou não, eu sou fiel, vou ficar aqui. Aí Davi, miserável, nem para me ajudar.
deu cachaça para o homem, para deixar ele doidão, mas mesmo bêbado, ele continuou fiel. Aí ele manda uma carta para o general, né, do exército dele e fala: olha, você leva esse cidadão para o meio da guerra, no meio da guerra você abandona e deixa ele lá para morrer. E o general cumpriu a ordem e ele fez isso. Amém? Ele tramou, fez tudo. Imagine isso, irmão. E Davi ficou numa boa, até o dia em que Natã chegou para ele e contou a história das ovelhinhas, e ele se revoltou, ele se inflamou e falou: não, mas quem é esse cara? Vocês conhecem essa história ou não? Todo mundo conhece essa história? Não? Quer que eu conte rapidinho? Não? Então não conto. E ele, Natã, chega para ele e fala: mas Davi, esse cidadão aí que você está nervoso, é você fez isso. E Davi, ele cai em si e ele fala: Senhor, realmente eu errei. Davi sofreu a consequência do pecado, porque aquele filho não sobreviveu, ele morreu. Mas o filho de Betseba foi aquele que foi escolhido para subir no trono dele também. Por quê? Porque Davi encontrou um lugar para retornar ao coração de Deus. Jesus, ele falou o seguinte: eu devo perdoar 7 vezes ou 70 vezes? 70 vezes 7. Se nós que somos humanos temos essa condição de perdoar, imagine o nosso Deus. E eu preciso tirar do meu coração um sentimento de autocomiseração que muitas vezes me alimenta, ou alimenta, né, a malignidade de Satanás. Davi, ele não era infalível, mas ele era fiel. Amém? Anote isso no teu caderno: eu não sou infalível, mas eu quero ser fiel. Amém? Isso quer dizer que você pode errar, pode acontecer de você de repente perder o teu controle, você pode fazer qualquer coisa, mas você precisa encontrar o caminho de volta ao Senhor, porque se você encontrar, Deus, ele vai te limpar, Deus vai te perdoar, e Deus vai fazer de você alguém restaurado pelo poder dele, em nome de Jesus. Amém? Amém? Em nome de Jesus. Diga assim: eu quero ser fiel ao Senhor, colocando os meus sentimentos abaixo da vontade de Deus. Amém? Às vezes o teu sentimento é o sentimento de querer esganar o irmão, mas bote os sentimentos de Deus acima dos teus sentimentos. Amém? Às vezes o teu desejo é sair da igreja porque você está com vergonha. Às vezes ninguém sabe, mas você sabe, o diabo também sabe, e ele está te acusando. Limpe o teu coração, vá para a casa do Senhor, porque na casa do Senhor não existe acusação. Na casa do Senhor tem limpeza e transformação para a tua vida, em nome de Jesus. Amém? Aleluia. E não deixe o pecado dominar a tua vida, porque quando o pecado domina a tua vida, o diabo, ele faz o que ele quiser com você, e você não tem armas espirituais contra ele. Mas quando o pecado, ele quer dominar a tua vida, mas você está em guerra contra ele, o Senhor te dá força, e aquilo que hoje te persegue, amanhã vai ser o seu maior testemunho, em nome de Jesus. Amém? Em nome de Jesus. E em terceiro lugar, para nós encerrarmos, qual era o sentimento de Davi? Davi nunca quebrou uma aliança. Amém? Amém ou não? Amém. Então não quebre a tua aliança. Eu estava pensando aqui, eu não posso retroceder naquilo que eu já alcancei no Senhor, né? A palavra, ela diz o seguinte, que nós devemos andar conforme aquilo que nós já alcançamos. E eu vou te falar uma coisa assim, do meu coração, na liberdade do Senhor. Nós temos vivido dias em que as pessoas, elas têm, não é, perdido a sua coerência. Amém? O que é coerência? Coerência é o seguinte: eu mudo a minha maneira de pensar, mas eu não mudo a minha maneira de agir. Amém? Deixa eu explicar, trocar em miúdos. Assim, eu posso até achar que de repente já não serve mais certa coisa para a minha vida. Amém? Até dentro da obra, estou falando de coisas espirituais. Você pode até achar, por exemplo, vou dar um exemplo bem claro assim. De repente você já chegou numa certa idade, você quer sair do O2. Amém? Você já está numa certa idade, vai para outro ministério. Mas o que eu tenho que manter? A minha coerência, saber que foi aqui que eu fui formado, no O2 eu fui formado. Amém? Eu não quero mais, já não é mais parte da minha vida, mas eu mantenho a minha coerência, a minha atitude, ela permanece a mesma, porque eu vou respeitar aquilo que Deus, ele já fez na minha vida. E nós vivemos dias em que as pessoas não têm respeitado aquilo que Deus fez na vida delas, e elas quebram as alianças que elas fazem. Amém? Amém? E aqui é a primeira vez que eu vou falar isso aqui, é uma coisa muito clara que tem acontecido nesses dias. Homens de Deus, eles quebram a aliança, e depois eles
são incoerentes, porque eles não andam da maneira como eles deveriam andar. Porque uma coisa é você divergir de opiniões, e outra coisa é você quebrar princípios espirituais. Amém? Então eu estou te ensinando aqui na autoridade do Senhor. Você pode até não concordar com o que eu digo, mas você precisa respeitar aquilo que eu sou. Amém? Hã? Não entendi nada que você falou, irmão. Traduz aí. Ah, Montesquieu e Rousseau. Você tá chique, viu, amigo? Eu também. Montesquieu e Rousseau. Chupa Bala House. Amém? Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? A gente precisa criar uma geração que tenha coerência com aquilo que prega. Amém? Em nome de Jesus. Você pode até estar entristecido, você pode até ter o teu sentimento carnal, você pode tem até o direito de achar que está errado, mas você não tem o direito de mudar a tua atitude diante das coisas de Deus, porque você não pode julgar aquilo que Deus, Ele colocou aqui na terra. Amém? Aleluia. Então, meu amado, não quebre a tua aliança com Deus. Não abra a tua boca, não deixe o diabo encher a tua boca de palavras que não venham do Senhor. Aguarde no Senhor. A melhor coisa da vida é você aguardar no Senhor. Amém? Guarda a tua boca e guarda os teus ouvidos, porque Deus, Ele vai fazer a diferença na tua vida. Olha o que acontece com Davi. Davi, ele foi perseguido por Saul. Foi ou não foi? Foi ou foi? Saul quis matar Davi ou não quis? Tentou 2 vezes, jogou a lança, ele, opa, se desviou. Tipo Matrix. Igualzinho, sentiu, né? Só eu sei que eu sou a cara do Ken Reeves. Deixa eu tirar o óculos e ficar de perfil pra você ver. Igualzinho, fala a verdade. De lado não, né? Porque a barriga... não, Ken Reeves não que é gay, ele me lembrou, é boa. Não, tô fora. Amém? Ele teve a oportunidade 2 vezes de matar Saul. Davi teve ou não teve? Sim ou não? Davi matou Saul? Era o caminho mais rápido, né? Vou resolver minha vida agora, vou matar Saul e acabou. Estou de boa. Mas ele não fez porque ele respeitava o sangue de Saul. E sabe o que é pior ou o que é melhor? Quando Saul morreu, Davi ficou de luto. Pense aí. O cara perseguiu, matou, aconteceu, foi responsável pela morte do maior amigo que ele tinha, que era o próprio filho, né, de Saul, Jonatas. Ele fez tudo de ruim. E na hora que Saul morre, ele chora e pranteia a morte do rei de Israel. Pense num homem que era fiel à aliança dele com Deus. É ou não é? Não é? Era tão fiel à aliança com Deus que no dia que ele ia guerrear contra Israel, Deus deu um livramento para ele, porque roubaram tudo lá em Ziclag, e ele teve que ficar lá em Ziclag para resolver as coisas dele. Naquela guerra ele não foi, mas a próxima, porque aquela guerra, sabe qual foi? Sabe qual foi essa guerra? Foi a guerra que mataram Saul. Saul morreu nessa guerra que Davi não foi. Talvez até nem deixasse, ele ia defender. E ele não foi porque exatamente os filisteus falaram, não, você não vai porque você pode se virar contra nós lá no campo de batalha. E ele ficou em Ziclag, e a Ziclag estava destruída. Talvez ele pudesse até falar, Senhor, mas eu fui fiel, o Senhor deixou destruir minha cidade, levaram minhas mulheres. Tinha uma que até podia levar, que estava meio cagada, meio chata, mas a outra não estava de bom, né? Podia ter levado Mical, né? Que era mais mala. Ele podia até reclamar. Só que naquela guerra, Saul morreu e Davi voltou para Israel não mais como fugitivo, mas ele voltou para ser levantado como um rei, porque ele não quebrou a aliança que ele tinha com o Senhor. Amém? Quem honra a tua vida e quem vai te determinar realmente o que vai acontecer não é o homem, não é a circunstância, mas é Deus. Se você é fiel ao Senhor, você pode passar 1 ano, pode passar 2 anos, mas aquilo que Deus ele vai fazer na tua vida, homem nenhum pode impedir de acontecer. Amém? Saul ele tentou o que ele quis, mas o projeto de Deus era pegar Davi lá na malhada, levar Davi para um tempo de grande sofrimento, de fuga, de aprendizado,
para depois ele voltar para Israel como o maior rei que Israel já teve. E Deus ele está te levando nessa mesma caminhada. Você saiu de lá de onde você estava, você está passando muitas vezes alguns momentos difíceis na tua vida, está tendo provações, está passando por apuros, está sendo aprimorado, Deus está te ensinando. Davi foi ensinado, irmãos. Davi ele foi ensinado na guerra, ele sabia lutar com um leão, mas ele não tinha habilidade para lutar com homens. Deus levou ele para enfrentar o gigante. Depois ele começou a ser comandante do exército, teve que fazer um curso lá intensivo. Depois ele foi fazer um curso de diplomacia, porque ele teve que estar no meio dos filisteus, no meio de tantos povos. Davi foi um homem formado. Se Deus pega Davi ali da malhada e coloca ele como rei, ele teria feito um monte de besteira, porque ele não tinha estrutura. Mas Davi, quando ele volta ali da terra dos filisteus, ele volta para ser o maior rei, porque ele tinha a estrutura que o Senhor queria dar a ele. Eu quero te dizer, você está passando por isso, você está andando nessa luta, nessa situação, talvez que você esteja vivendo, está enfrentando esse problema dentro da tua casa, está desempregado, está passando essa situação. Se mantenha fiel na tua aliança com Deus, porque Deus, ele vai trazer você de volta, e quando você voltar, não vai ser para fugir, não vai ser para ficar escondido, mas vai ser para colocar você no lugar mais alto que pode haver, porque Deus te formou desta maneira em nome de Jesus, amém? Aleluia. Não rompa a tua aliança com Deus, não deixe o diabo destruir a tua aliança, porque o Senhor, Ele tem o melhor para a tua vida, amém? Amém? Em nome de Jesus. Quem aqui hoje quer ser como Davi? Amém? Está disposto a pagar o preço? Tem que chorar um pouquinho, tem que ser trabalhado um pouquinho, às vezes dói, Deus dá uma apertadinha, fala assim, não meu filho, aí não, vai assim. E você, ai Senhor, vai assim, Jeová, a prova está doendo, Jesus. Chore e continue semeando, amém? Para o Senhor, porque Deus, Ele vai fazer você voltar com as suas mãos cheias, em nome de Jesus. Como Ele fez com Davi. Davi não era nada, mas Deus fez de Davi o maior rei de Israel. Talvez você não seja nada hoje, talvez você seja um Davi, um Rodrigo, uma Gabriela, um Paulo. Talvez o mundo enxergue você dessa forma, mas Deus, Ele enxerga o teu coração, amém? E cada um de nós, eu falei alguns exemplos aqui, amém? O Timóteo, o Leonardo, todo mundo, o Durval, Clarice, todo mundo, Deus está olhando o nosso coração, amém? Deus está olhando o teu coração, e Ele sabe a diferença, e Ele vai fazer de você alguém diferente. Feche os seus olhos um momento aí, em nome de Jesus. Aleluia. O Senhor vai levantar Davis no nosso meio hoje. Aleluia. Homens e mulheres que não serão reconhecidos pela sua aparência, mas serão reconhecidos pelo seu conteúdo espiritual. Aleluia. E hoje o Senhor, Ele quer limpar o teu coração. Ele quer trazer ao teu coração um sentimento novo. Ele quer colocar um ânimo novo no teu coração e uma disposição nova também na tua vida, porque com esta disposição não haverá barreira que possa te parar. E se em alguma coisa você retroceder, Deus, Ele vai te levantar com poder e grande glória.